Fala, galera, aqui do Papo de Jarda, beleza? Hoje eu, o Luqueta Salve, galera. e o JP Salve, rapaziada. vamos fazer as prévias da rodada de conferência da playoff de 2025, né? A gente viu que no último final de semana os Rams passaram do Chicago, o Seahawks passou o carro, né, nos 49ers, Nossa, os passou, Broncos velho. passaram os Bills e, infelizmente, com a lesão do Bo Nix, né? E os Patriots passaram em um duelo incomum, né, JP, contra o Houston. Teve alguns fumbles aí no caminho, Isso, um duelo de mas turnovers, né? é o duelo de Nossa. turnovers aí. Patriots foi capengando, mas chegou. Isso que importa, e é isso que iremos falar hoje, né? Vamos falar aí sobre os duelos de conferência, na verdade, entre Patriots e Broncos e Rams contra Seattle, né? Um duelo de divisão aí na final, né, Luqueta? Queria começar com você Exato. exatamente para a gente ter um torcedor dos Rams aqui fanático, para a gente ter certeza aí do que provavelmente vai acontecer. O que você está esperando? Duelo de Bom, divisão? vamos levar o último jogo em consideração, né? O ataque dos Rams não foi tão eficiente. De fato. E a defesa de Chicago, longe de ser a defesa de Seattle, tá? Então, se o ataque dos Rams jogarem o que jogou em Chicago, mano, a defesa de Seattle vai massacrar os Rams no ataque. Mas eu tenho a opinião do frio, mano. O frio conta muito. Então, o ataque dos Rams, que é um ataque de Los Angeles, mano, tá ligado? Isso pesa na balança. E com isso o ataque não foi tão eficiente. Já a secundária, onde eu pesava mais a entrega, teve um jogo absurdo. Teve só um erro que foi no final do jogo, onde o Caleb Williams fez aquele passe absurdo Só um erro. e conseguiu a pontuação. Foi tipo assim, o único lugar que não poderia errar foi aonde errou, né? O único lugar. Mas assim, também foi o único erro grotesco da secundária foi esse. Foi, de fato. A secundária não errou. Onde que errou mais foi o front, né? A OL do Chicago segurou muito o front dos Rams, onde eu tava botando muita confiança. Uhum. Então, se as duas partes encaixar, que é o front e o ataque dos Rams, e a secundária dos Rams continuar desse jeito, a gente tem uma grande chance de ganhar de Seattle. Mas Seattle vem é um time muito preparado, é um time muito defensivamente muito forte. É um time que agora tá com a moral lá em cima de ter chutado, batido, espancado os Niners. Então acabou com a vida dos caras, tá ligado? Os Niners fizeram o papel deles, que era tirar os Eagles dos playoffs, e foi isso. Mas assim, o coração não tarda aqui, tá? Eu vou Uhum. acreditar nos meus Rams. Com E todos as impossibilidades, assim, eu sou igual o doutor, como que é o nome do estranho? doutor lá? Doutor Estranho, tá ligado? Que viu os mil lugares. Então, eu vejo um que os Rams é campeão em cima de Seattle. Exato. Ô, JP, eu já vou passar para você e eu já vou passar para uma pergunta para você, na verdade. Você acha que dois duelos divisionais, logo um em seguida do outro nas playoffs, também pode ser algo que complica esses Seahawks? Cara, eu acho que é sempre difícil jogar duelo divisional, a gente sempre fala aqui no canal que o jogo divisional sempre é mais difícil, não importa se o time tá bem ou mal, né, você jogar contra seu rival é sempre complicado. E eu fui criticado aqui quando eu falei que Sam Darnold poderia chegar nessas finais de conferência e até no Super Bowl, tá? Vitória muito convincente aí dos Seahawks contra os 49ers. Porém, o Seahawks perdeu o Zach Charbonnet, né? Zach Charbonnet, eles fazem essa dobradinha de running back com o Charbonnet e com o Kenneth Walker, não jogará essa final de conferência e não jogará um eventual Super Bowl caso o Seattle se classifique, né? É. Cara, eu confiei muito no Sam Darnold. Eu falei que esse ano eu acho que a gente aprendeu um pouco mais sobre ele, principalmente depois de levar aquele time do Minnesota a uma campanha de 14-3 e agora levar Seattle a mesma campanha. Mas assim, cara, eu acho que num rematch entre Rams e Seahawks, eu ainda vou na experiência do Matthew Stafford, tá? A gente teve o jogo do ano, talvez, entre Seahawks e Rams ali em Seattle, e nesse rematch na própria cidade de Seattle, eu vou com os Rams, tá? Meu palpite pro Super Bowl antes de começar os playoffs foi Rams e Broncos. E depois eu falo mais sobre os Broncos no próximo Amo assunto aí. JP, Cara, amo. mano, assim, eu vou falar para vocês. Eu, nas minhas prévias oficiais, eu coloquei os Rams. Porém, entretanto, eu tô aqui e eu vou. Tipo assim, não é que eu não confie nos Seahawks e não é que eu não confio nos Rams também.
Eu acho que é coisas que a gente viu e coisas que são concretas. O que eu vi dos Rams foi um ataque que é para ser o top 1 e não é, tá? Não chegou, não conseguiu produzir o que deveria ter produzido. O Stafford muito abaixo nesse último jogo. O jogo corrido que estava entrando foi ofuscado pelas chamadas do McVay, tá? Eu acho que deveria ter usado muito mais o jogo corrido. Era onde estava funcionando em vários momentos do jogo. Eu acho que sobrecarregaram o Puka em vários momentos. Não soltou tanta bola para o Davante Adams como deveria. Além disso, o front seven dos Rams, que era para ter sido um poder defensivo para eles, não foi. E assim, você pegando uma OL de Seattle, que é muito boa, tudo bem que eu acho que o Sam Darnold, desculpa, JP, eu errei, tá? Errei, Nós erramos, né? não, fui crítico demais, Sam Darnold, torceu meu nariz aí, não tem jeito, mas, cara, sinceramente, ainda não consigo confiar nele, independente disso. Também não. Mas o problema, pra mim, é isso. O que os Rams demonstraram pra mim nesse último jogo contra um adversário que pra mim é mais fraco que o Seahawks, esse jogo, a tendência é ser um jogo muito mais duro para os Rams e por isso minha escolha para passar nas playoffs nesse jogo, Hum, depois do que eu vi, são os Seahawks, tá bom? É, Mais um detalhe, né? fala aí, JP. O jogo em Chicago estava muito frio, tá, gente? Tava temperatura negativa, Muito frio. neve. Jogo em Seattle, a previsão ali acho que é máxima de 8 graus, mínima não vai chegar nem a 0. E eu não sei Mas se os esse jogo Rams é à chegam noite ou sem não. pressão também, né? Então, aí eu mais ou menos, né? Não, Considerando o time chegam que sem eles têm. pressão. Os caras vão jogar em casa. Numa vitória que foi um massacre com os Niners. Os Rams vêm de um jogo Ah, duro. é. Entendeu? Então, tipo assim, a pressão tá toda em cima do Sam Darnold, porque se o ataque não conseguir produzir o que produziu contra os Niners, assim, gente, a gente tem que colocar na balança. A defesa dos Niners, ela não apareceu em nenhum momento naquele jogo, em Não, nem, nenhum. nem o ataque, nem a defesa. Nem Esse não é não, o ponto. Nenhum o problema. ataque não estava em campo, Nenhum Eric. momento. A defesa jogou. Mas assim, ela não teve uma pressão sofrida no Sam Darnold, basicamente, que mexesse no jogo. O jogo corrido passou que nem uma manteiga. Então, assim, acho que, na minha visão, Seattle entra com a pressão de ganhar dos Rams. Então, eu ia falar, a Estão jogando em circunstância do casa, jogo pro Rams é muito mais confortável pro Los Angeles que pra Seattle. Depois de com você certeza. atropelar um time desse jeito, sendo seed 1, jogando em casa, já tendo ganho do Los Angeles em casa, Na última você semana? fica nessa Na pressão, penúltima, né? entendeu? O Rams vem pra um matchup aí que eles vão tentar buscar revanche. O Rams vem de um jogo difícil, né? O Seattle vem num jogo que nem precisou se esforçar muito. Então, assim, é um matchup muito interessante, né? Ah, E gente, outra, além de ser peraí. um jogo divisional, né? Não, eu entendo o que vocês estão falando, mas calma aí. Não tem jeito. O Rams não tá. Vocês estão tirando quase toda a pressão do Rams que tem que ter, pô. É Não, para eu tô ser o ataque. falando, ele É tem. para ser o ataque número 1 da liga e não conseguiu fazer nada Tem um contra o Bears, MVP, né, pô. basicamente. E é o Entendeu? MVP, né, o Stafford. Não. Porra. Assim, eu tô falando das circunstâncias do momento, Eric. Eu não tô falando do que foi produzido do passado. Óbvio que o ataque dos Rams chegam com pressão. Precisa mostrar serviço. O Stafford, mano, na semana passada a gente viu ele mandando tiros de bola de canhão de neve pra cima. Só que Sim. assim, o que eu falo é que Seattle teve um massacre no jogo passado. A gente tá contando como se fosse a pressão do último jogo. Não, eu O Rams entendo. não vem de um bom jogo. Eu entendo, Ah, mas mas eu acho aí. que. Mas calma, o Seahawks pegou um time que tava completamente destruído, que chegou muito mais longe do que a gente imaginaria que chegaria. Chegaria. Então, assim, pra mim, claro, Seattle tem pressão, mas também acho que os Rams têm muita pressão. Ainda mais vai jogar contra um time rival de divisão. Então. Clássico é clássico, né? É o que a gente bate na tecla sempre, toda vez. Inclusive que a gente botou que um time do clássico ia ganhar com certeza absoluta. A gente foi. Como é que fala? Que, mano, simplesmente foi contrariado em quase todos os momentos que a gente fez isso, né, JP? Mas esse jogo aí, na minha opinião, vai ser um divisor de águas em qualquer lado que o jogo for, né? Se Los Angeles ganhar, acho que vai ser muito pelo Stafford. Vai mostrar porque ele é o MVP, porque ele é esse quarterback de elite que a gente vê, né? E se o Seahawks avançar para o Super Bowl, vai ser uma demonstra... O Sam Darnold vai demonstrar
o que muitos duvidavam, né? Que ele é um quarterback bom o suficiente para levar um time pro Super Bowl. Então, assim, se o Rams passar, a gente vai ter a confirmação aqui que é o ano de MVP do Stafford, que ele tá jogando bem. E se o Seahawks passar, toda a fé que ninguém depositava no Sam Darnold vai começar a fazer sentido, né? Isso se o Mas ataque do Seattle funcionar. então, Isso, é. é, Não, tô falando Tá. o resultado de um pro outro, entendeu? mas É, esse é não, meu beleza. ponto. Por exemplo, o Sam Darnold contra os 49ers teve mais ou menos, aproximadamente, não vou lembrar de cabeça agora, mas é aproximadamente Cento e poucas jardas. 120 jardas. Vocês É acham isso aí, que assim, basicamente. num time que anotou 40 pontos, tudo bem que ele não precisou jogar, sendo que Não o vou Kenneth jogar. Walker tava num dia diferenciado. Vocês acham que contra os Rams ele não vai ter que ter esse Vai, esforço? Então, vai, e óbvio. aí nesse esforço não é onde o Sam Darnold espanou em várias situações que a gente viu? Essa que é a minha Então, questão. o ponto foi, o ano passado, quando a gente teve muita dúvida, foi quando ele começou primeiro no jogo contra Detroit, valendo a divisão, que ele espalhou a farofa e perdeu. E depois nos playoffs, consequentemente, ele também foi eliminado. Agora sim, ele tá vendo uma temporada que, quando precisou ganhar a divisão, ele tava mal no jogo, tá? Tava bem mal no jogo. E no segundo tempo ele se transformou e jogou muito, virou o jogo ali pro Seattle e ganhou a divisão. Agora ele vem já de uma vitória divisional e chega na final de conferência, entendeu? Já é um Uhum. puta salto na carreira do Sam Darnold. É, Não, concordo. não, eu concordo também. Outra pergunta também, vocês acham que a lesão do Charbonnet altera em alguma coisa para esse jogo? Altera. Altera. Por quê? Na minha visão, vou começar aqui. A mesma rotatividade que os Rams fazem com o Blake Corum e com o Kyrie Williams é para poder poupar um pouco o seu jogador. Então, mano, ele não entra tão cansado. Basicamente, o Kenneth Walker vai jogar, entre aspas, em tese, solo ali. A maioria das coisas. E, pensando nisso, essa falta dessa dupla, os Rams contra os Bears, o front seven, por mais que não tenha conseguido pressionar o Caleb O jogo Williams, corrido. parou muito bem o jogo terrestre. Uhum. Muito bem. Assim, tipo assim, o jogo terrestre não funcionou. A gente viu, mano, quartas descidas sendo interrompidas. Tipo É. assim, não vai passar no jogo corrido, não vai conseguir jogar. Então, principalmente as terceiras que eles tentavam corridas para jardas pequenas, 1, 2 jardas, não passaram. Então, é isso que me pega. O quanto o jogador vai ficar cansado desse esforço físico e dessa rotação, sabendo que ele vai ser a grande estrela dos running backs agora de Seattle. Sinceramente, na minha opinião, se os Rams jogarem, tudo bem. Vamos botar no papel que não consiga pressionar o quarterback, como não conseguiram Uhum. contra os Bears. Se eles conseguirem manter o ritmo que foi contra o jogo corrido e segurar o Kenneth Walker, eu acho que o Sam Darnold vai ter que tentar muitas bolas aéreas, né? Então acaba tendo o risco de interceptar, porque o Sam Darnold, quando vários momentos que foi assim, é que normalmente é pressionado, né? Sem a pressão, não sei se pode acontecer. Foi interceptado. Mas tudo pode acontecer nesse jogo, né, JP? É, O maior ponto que eu acho que de perder o Charbonnet não é nem só a rotatividade ali que você faz os dois conseguirem descansar e entrar com fôlego. O Charbonnet é um perigo na red zone, né? Uhum. Ele é o running também. back Tem isso. para definir as jogadas. Então, assim, ele é um running back mais físico ali, que vai fazer um ganho de 4, 5 jardas, mas vai fazer o ponto pro Seattle. Então, assim, óbvio, eu confio. O Kenneth Walker, para mim, muito mais habilidoso, é um running back melhor que o Charbonnet, né? O running back 1 do Seattle é o Kenneth Walker. Mas, assim, cara, você tem um running back que é muito efetivo na red zone e ali para finalizar a jogada, você começa a pensar, né, pô, e se o Kenneth Walker não conseguir, a gente vai ter que depender totalmente do Sam Darnold, entendeu? E aí E vai ficar esse questionamento. Por isso que eu falo, se o Seattle ganhar, acho que vai vir muito do Sam Darnold, entendeu? sim, E também se eu não me lembrando. engano, desculpa, Lucas, só Pode um falar, pode pontuando, falar. se eu não me engano, o Charbonnet é pelo ataque terrestre, o que mais teve touchdowns Touchdown? em red Uhum. zone, Isso. tá? Faz Em sentido. Não, situações ele é de um red zone. absurdo. Não, não só na red zone, mas esse ganho de jarda curta ali de ataque, terceiro para 1, terceiro para 2, ele é muito forte também. Porque ele é muito, foi o que o JP falou, ele é muito físico. Lembrando também que no jogo contra Niners e Seattle, o Sam Darnold já estava questionável, né? Então há uma lesão ali, mas ela não está transparecida ainda. Então pode ser que os Rams aponte essa lesão pra gente, né? Se o Sim. front funcionar do jeito que vinha funcionando. Não, sim, mas, mano,
Jogão, Não, vai ser assim, jogaço. Vai ser jogaço. é coisa de maluco. Esse jogo aí vai passar 8h30. Só não sei aonde a gente vai falar na live de quarta-feira. Não sei quando é que esse vídeo vai sair, mas na live de quarta-feira a gente deve falar onde sai. Tá bom? Então, os dois foram de Rams e eu fui de Seahawks. E passando então para Broncos e Patriots, né? Na última semana, os Broncos tiveram uma virada histórica para cima dos Bills, né? Os Bills viraram e aí depois os Broncos ganharam no overtime. E a gente teve a infelicidade do Bo Nix saindo machucado. Há más línguas que ele se machucou no vestiário, porque ele saiu andando normalmente no final do jogo, sabia? Não, não. Eu acho que foi na penúltima. Mano, Não, ele foi a tava com penúltima muita dor. jogada. Não, a penúltima É, jogada na foi a penúltima. hora As que eles malícias, foram. pô, os caras é sacanagem, Não, né, os velho? caras é sacana, os caras é sacana. É É esse o sacana. ponto que eu Mas, quero mano, levantar aqui, paizão. você. Não, e ele voltou pra dentro de campo ainda na última jogada com o bagulho quebrado. Tipo assim, o cara deu sangue, tá ligado? Mas, mano, ele sai. É, Beleza, ele sai mancando de fato. E foi na hora do. Foi na hora do. Não era nem spike que eles iam fazer, eles iam ajoelhar. E aí, mano, algum cara cai em cima do pé dele, alguma coisa assim. dele, mano. Foi Foi, muita não, besteira, né, foi, mano? mano, puta, nada a ver, mano. Foi nada a ver. E Nada a aí, ver. bom, não vou me precipitar, né? Eu ia falar acabar o ano dos Broncos aqui, mas a gente tem o gigante Steelers que vai cobrir ele, né? Contra os Patriots aí. E por outro lado, os Patriots também, cara, vou te falar que sofreram, né? Tudo bem que era contra a defesa, a melhor defesa da liga, que era a do Houston, né? Se provou mais uma vez nesse jogo, conseguiu levar, porque o ataque de Houston não funcionou em momento algum. E a defesa, pô, segurou esse jogo em vários momentos mesmo. E aí o Patriots pega outra defesa que é pauleira, mano. Queria saber de vocês também, JP. O que você acha que vai acontecer nesse jogo aí? Cara, eu acho que vai ser um jogo mais interessante do que a gente pensa, tá? Não vai ser um jogo. O, não vai ser um jogo tão ruim. O Denver sabe correr muito bem com a bola, né? O RJ Harvey teve um bom jogo aí contra o Buffalo, mas a defesa terrestre do Buffalo a gente já sabe como é. É. Não é nada legal. Mas assim, cara, eu não vou ficar apontando 1.500 fatos porque o Broncos ganhar, porque eu acho que não vai acontecer você tendo o Stidham de quarterback. Vai ter que ser aqui, meu voto vai ser nos Patriots com Drake May indo pro Super Bowl. Eu acho que o time do Broncos é mais time, tá? Se tivesse com o Bo Nix, meu voto seria nos Broncos. Vou dar méritos aqui ao Bo Nix, que eu achei que na hora que fosse apertar ali entre Josh Allen e Bo Nix para decidir um jogo, o Josh Allen ia decidir, mesmo minha pick sendo Denver, né? Mas eu vou com o Patriots aqui simplesmente pelo fato deles terem seu quarterback saudável e pronto para jogar. O jogo é em Denver, o jogo vai ser difícil, não acho que vai ser fácil. O Patriots sofreu muito contra a defesa do Texans e joga agora fora de casa com uma defesa que é igualmente forte. Mas não dá para confiar em nada no ataque do Broncos, porque não tem nenhuma peça que eu olho e falo, nossa, esse cara vai decidir esse jogo para levar para o Super Bowl. Então, eu vou com o Patriots aqui. O que me surpreendeu dos Patriots também foi a defesa, tá? Eu acho que a defesa jogou muito bem, tudo bem que esse ataque dos Texans é bem abaixo do que a gente esperava, né? Mas eu acho que a defesa do Patriots fez o seu papel. E, bom, contra os Broncos que não vão ter o seu QB titular, provavelmente seja o pivô para essa vitória. Eu também aqui vou de Patriots. Infelizmente, eu acho que acabou a temporada para os Broncos a partir do momento que o Bo Nix machucou. Se fosse o Bo Nix, minha opinião seria diferente. Eu tô nessa com vocês. Eu vou de Patriots aqui. Assim, a defesa dos Broncos é uma defesa muito cascuda, muito difícil de jogar. O Josh Allen sofreu na semana passada também. Foi um jogo muito truncado, um jogo onde um pontua, o outro pontuava em cima, um field goal, foi field goal do outro lado. Então, mas o que me pega foi que, tudo bem, o Texas tem uma defesa incrível, 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 incrível. O ataque dos Texas, assim, não, o CJ Stroud não é um QB decente, muitos erros em cima desse Patriots, mas o que me pega é que talvez a defesa dos Broncos consiga definir o jogo com essas falhas do Drake May que teve na semana passada, que foi muito exposto semana passada, Apanhou, muitos hein? fumbles, apanhou, soltou a bola. Então, assim, talvez os Broncos consigam mostrar isso mais uma vez, essa falha do Drake May. Isso pode custar caro. Mas o que me pega é o que todo mundo falou, é o Bo Nix. O Bo Nix não estando em campo, isso muda muito o fator.
De vez de ser um jogo 50-50, passa a ser um jogo 30-70, Até entendeu? mais, Ainda velho. continuo acreditando, mas é um jogo Sim. 30-70, é um jogo onde a defesa tem que ser transformadora, velho. É um jogo Tem que a ser uma defesa vai ter que defesa. passar a fazer diferença, assim, pra você capitalizar num field goal, pra você capitalizar, entendeu? Pra você ganhar um jogo nisso. Eu É. acho que os Broncos vão ter que depender da defesa roubar a bola e fazer pick six Gente, tipo vocês querem o assim, fato? manda O aí, meu filho. último lançamento do Stidham foi na season passada, ele não teve um snap esse ano. É, Então, e então. tem isso. E Não sei é se um muito snap, Tem isso. mas ele complicado. não teve nenhuma tentativa de passe esse ano, entendeu? Por isso que eu falo, é muito complicado pra mim aqui, não. Eu gostaria É, de você acreditar chegar. nisso, Luqueta. Eu gostaria de acreditar que a defesa do Broncos vai É. ser o diferencial e que, porra, a E até pode defesa ser. vence campeonatos. Eu acho que pode ser, mas é muito pequena chance, pô. Por isso que Pô, não a tem gente jeito, mano. traz, a gente traz aí o histórico do Broncos, né, contra os Panthers de Cam Newton, tipo, um absurdo o que os Broncos fizeram, pararam um ataque que era, mano, tipo assim, uau, o ataque, os caras vieram invicto pros playoffs e, mano, tipo assim, é um absurdo a defesa parou. Mas, mano, do outro lado tinha uma pecinha chamada Peyton Manning. Então, tipo assim, do outro lado tem uma pecinha que não é o Peyton Pequena, né? Manning. E também não é o Bonix, tá ligado? Pequena Então, isso diferença do pesa time, né? muito. Pesa muito. Então, um jogo que era pra ser 50-50, dividido ali de uma pressão onde é os melhores dois times da temporada, mano, passa a ser um jogo 70-30 aí pros Patriots. Eu vou com os Patriots aí. Mas esperando que o Drake May seja mais exposto por essa defesa dos Broncos. É isso aí, então E, tá. Fala aí, cara, fala. com essas picks aí que a gente tá colocando, um Super Bowl entre duelo de MVP, né? O duelo Uhum. de MVP vai se decidir no Super Bowl, do jeito que a gente tá colocando aqui, né? Não sei se vai acontecer isso, mas pelas nossas picks fica por isso aí mesmo, né? Cara, eu posso ter uma vingança contra o Patriots, velho. Maldito Jared Goff, mano. Gostaria de declarar isso. Não, e os dois cenários que a gente coloca aqui seriam interessantes. Sim. Tanto passar Patriots e Rams, quanto Patriots e Seahawks ia ser diferenciado. Então, essas foram as nossas escolhas aí para a final de conferência das playoffs. Eu queria que você deixasse o seu like, compartilhasse para quem gosta de NFL. E um forte abraço a todos. Falou! Falou.